Bom dia, queridos irmãos. Estou aqui com a Simone, considerando o maná do dia de hoje, 20 de setembro. Bom dia, irmãos. Eu achei muito interessante esse maná também, porque é uma espécie de consolo para aqueles momentos em que há o tropeço e a pessoa se sente triste por não conseguir, digamos assim, estar à altura daquilo que ela mais quer com relação à sua consagração. A verdade é que nós encontramos numa situação em que estamos ainda num corpo que é imperfeito. E a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Então, tropeços vão ocorrer. Mas o ponto desse maná é que o perdão, ele pode vir. E nesse momento do tropeço é que temos que buscar com o coração contrito, como diz aqui, quebrantado, né? O perdão e a comunhão de Deus por meio dessa provisão que é o sangue de Jesus. Que o que nos justifica é o sangue de Jesus Cristo. Sem ele, por mais virtuosos que fôssemos, não teríamos direito algum de sermos filhos adotivos de Deus. E aqui fala que aqueles que estão nessa situação não devem ficar desesperados, mas devem se lembrar dessa provisão. E quando você chega nesse ponto, se houver algum tipo de deslize assim, se a pessoa estiver contrita, triste, tem uma indicação aí interessante, que significa que ela não cometeu o pecado para a morte, que é aquele pecado, né, do qual não se tem mais perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. E o termômetro é justamente o sentimento que a pessoa tem, né, André? O arrependimento. Ele vira o termômetro de se esse pecado foi praticado de uma maneira além dos limites da pessoa, né? Ou se realmente é uma prática, se é realmente algo que não mexe mais com a consciência da pessoa. A Simone até lembrou do caso de Judas, né? Porque é sempre uma questão de conversa entre os irmãos sobre se Judas vai voltar ou não. Porque nós tínhamos como certo que ele não seria ressuscitado. Porém, como o André lembrou, o Espírito Santo só foi derramado em Pentecostes. Ou seja, depois. Todos ali eram consagrados, mas a consagração não havia sido aceita ainda. A consagração dele só foi aceita no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Existe uma diferença, vou aproveitar só para fazer um breve comentário. Existe uma diferença entre você ter Espírito Santo atuando na sua vida, como é o caso dos próprios discípulos, né, que faziam milagres, e você ter o Espírito Santo que resultou no perdão dos pecados adâmicos e na sua regeneração e na sua justificação, e que, portanto, você, aos olhos de Jeová, se tornou como Adão antes de pecar. Que essa ação especial do Espírito Santo é que faz com que um pecado cometido propositadamente, sem arrependimento, depois dessa aceitação por parte de Deus, é que resulte na morte. Porque você já saiu da união com Adão, você já saiu da condenação da primeira morte. Aí você começa a sua caminhada. Se nesse caminho você, como diz lá em Hebreus, né, abandona tudo mesmo, aí no caso você estaria sendo condenado de novo. É por isso que é segunda morte. Essa, você não tem como sair dessa daí. Mas o que marca essa situação é que o próprio texto de Hebreus diz que é impossível conduzir ao arrependimento. Então, uma pessoa nessa situação, ela não quer realmente perdão.
Então, no caso, só voltando no caso de Judas ali, que eu achei interessante pegar esse trechinho para refletir sobre um outro ponto, né? Que além dele não ter ali, no caso, o Espírito Santo, então ele não pecou contra o Espírito Santo, ele pecou contra Jesus Cristo. E a Bíblia diz que contra o Pai e o Filho há perdão. E esse termômetro dele ter se arrependido muito. A ponto de tirar, né? Não vou usar o termo porque eu quero... São palavras sensíveis. Eu quero depois postar esse comentário no canal. Mas, então é isso. Se estivermos nessa situação de tristeza, devemos buscar o trono de misericórdia, né? E não esquecer que nós estamos entre irmãos que querem o melhor um para os outros. Porque a gente, como nós saímos de um grupo controlador e que tudo era extremamente dramático, né? Existia uma dor ali que simplesmente era desnecessária, porque a disciplina ela é para levar ao arrependimento. E no caso dos irmãos, né, de nós, a disciplina que nós sofremos pelos nossos pecados, meu Deus, não é uma coisa, né, André? A própria pessoa decide o que ela quer fazer. Né? Se o arrependimento dela veio, então ela não vai sofrer nenhuma punição mais severa, como desassociação, por exemplo. A desassociação entre os estudantes da Bíblia só ocorre quando a pessoa não se arrepende, não muda, né? Ela é ajudada, tem aqueles passos todos. Primeiro se conversa diretamente, depois se conversa com outra pessoa, aponta-se o erro. E aí, no caso de um consagrado, o assunto é levado para a eclésia, a congregação. E aí os que são consagrados, homens e mulheres, vão votar com relação ao que fazer. É o grupo que decide, né? Não, esse irmão aí, ele precisa de uma correção para que ele possa entender. Ou esse irmão ou essa irmã, não, no convívio não tem como. A pessoa que se diz cristã está praticando essas coisas e não quer mudar. Agora, a desassociação entre os estudantes da Bíblia não quer dizer que a pessoa já foi condenada por Deus, porque é simplesmente uma medida cautelar, tanto de proteção para a eclésia, quanto de tentativa de ajuda para a pessoa, para que ela possa acordar do erro, né? Então, é assim, é muito diferente. O que eu acho assim, mais bonito nesse texto é: não se desesperem. Aquele trechinho lá que diz: não se desesperem, mas busquem ajuda. Busque o trono de misericórdia. Busque a ajuda dos anciãos, os mais velhos. Que a Bíblia também diz isso, né? Tem pecado que você consegue, né, se curar, vamos dizer assim. É como um machucadinho. Tem coisas que você passa um mertiolate e coloca um band-aid, tudo bem. Tem outras coisas que você precisa de uma ajuda médica. Você precisa de uma ajuda mais constante. Oração, estudo sobre pontos, né, que vão ajudar a pessoa. É isso, meus queridos irmãos. Que todos tenham um excelente dia. É isso, um bom dia para todos, um bom final de semana para nós, né? Que a gente continue meditando no que significa ser consagrado, da importância desse gesto e principalmente nos mantermos no caminho da vida. Amém.